PL da misoginia é aprovado em comissão e deve ir a plenário no fim do mês. Vamos ler essa notícia aqui. Bora lá. Foi aprovado hoje em comissão especial na Câmara dos Deputados o projeto que criminaliza a misoginia. O texto proposto por quem mais seria, né, por Tabata Amaral, altera a definição do crime e amplia a punição para casos praticados na internet com o objetivo de obter lucro, audiência ou engajamento. O que aconteceu? O texto ainda precisa passar para análise em plenário da Câmara. Alguns parlamentares já se colocaram contra a proposta, como o deputado Nicolas Ferreira, Cristo Nieto. Enfim, pode seguir aqui, eles dão argumentos conservadores, que eu vou também explorar. Mota apoia o projeto, se comprometeu com data para votação. O presidente da Câmara apoia o texto e criou o grupo de trabalho para acelerar o processo. Segundo líderes, sinalizou com a semana do dia 29 de junho para ser analisado, etc, etc. Bom, falar um pouco do mérito disso aí. Eu não sei se a Ana que estava fazendo live antes... Era a Ana e o Arthur. Era a Ana, né? Eu não sei se a Ana comentou isso aí, talvez ela tenha comentado, enquanto, enfim, lugar de fala de ser mulher. E, bom, eu não sou mulher, obviamente, como vocês podem perceber. Mas eu quero fazer um comentário sobre essa questão. O Amaro Neto está dizendo que elogiar Milei deveria ser crime comparado a racismo. Calma aí, amigo. Nós temos nacionalistas ferozes aqui no nosso chat. Calma aí. Veja bem, falar um pouco do Milei. Eu não gosto do estilo do Milei, sendo muito franco. Nunca gostei. Era uma das pessoas, uma das vozes aqui no MBL que falava do estilo dele. Sabe, aquela coisa muito histriônica, exagerada, não sei o quê. Que o Renan não é assim. O Renan fala das propostas econômicas do Milei, da questão do ajuste fiscal, do rigor, isso tudo certo. Mas o estilo do Renan não tem nada a ver com o Milei. Ao contrário, eu acho que o Renan, se você olha as entrevistas que ele faz, tanto em podcasts quanto em rádios, ele é o contrário do histriônico. Ele é detalhista e analítico. Ele vai explicando as propostas ali com calma, ele não faz coisas muito sensacionalistas. Os vídeos dele não são sensacionalistas. Eu tô vendo quase todos os vídeos que o Renan posta no Instagram, não tem quase nenhum vídeo sensacionalista. Então, assim, eu não curto o estilo do Milei, não gosto desse estilo histriônico demais. Acho que o estilo histriônico que domina a política virtual hoje em dia é uma coisa ruim. Eu acho que você sabe, é ruim para como é que eu vou dizer? Para a própria política, para o próprio sentido da política. As pessoas ficam esperando coisas absurdas e coisas engraçadas, como se o político ele fosse um palhaço, ele fosse um clown que estivesse ali oferecendo entretenimento para um público digitalizado, meio retardado, que fica com esse celular toda hora vendo, ele lacrou, isso é meio ridículo, entendeu? Então, assim, eu não curto isso, eu não acho que é função do governante ser um palhaço, ser um clown, ser uma pessoa engraçada. Eu gosto ao contrário, eu gosto de líderes que têm uma postura meio sóbria. O sujeito é sóbrio, você não vê o Xi Jinping fazendo palhaçada. Beleza que ele não precisa se preocupar muito com a democracia nem obter votos, né? Essa é outra questão, mas ele é sóbrio. Tem um monte de líder mundial importante que não faz essas palhaçadas, que o cara tá lá governando a parada dele, né? Então, dito isso, e a segunda coisa, eu achava que essas propostas do Milei eram exageradas e ele tinha assim, umas concepções liberalizantes muito, muito excessivas que deram errado na época do Macri, até porque o Macri não conseguiu fazer boa parte da sua agenda, parte da agenda do Macri não foi adiante, e eu tenho um amigo meu, não sei se eu posso falar, eu posso falar, você não vai saber quem é, o Matias, não vou dizer o sobrenome, mas ele trabalhava com o Macri, e hoje ele trabalha ligado ao Milei, é um cara que entende muito de política argentina, e ele falava das dificuldades, ele me falou das dificuldades que o governo Macri teve de avançar a sua agenda. Ele tinha uma agenda muito arrojada, ele não conseguia avançar a sua agenda, ele teve muitas dificuldades, prometeu um monte de coisa que ele não entregou, e no fim das contas a crise econômica argentina acabou até se aprofundando com o Macri, motivo pelo qual a esquerda volta ao poder. Então eu tinha essa desconfiança, esse desagrado em relação ao jeito dele. Porém, a gente tem que admitir algumas coisas. Ele tinha uma agenda, ele tinha um rol de pautas que eram dele. E os argentinos, os cidadãos argentinos, eles sabiam qual era esse rol de pautas. Isso é muito importante. Quando o cidadão volta por um rol de pautas e o sujeito ele é fiel com o que ele está dizendo, ao que ele está dizendo, você não tem que reclamar muito, porque ele falou que ele ia fazer. E ele foi lá e ele está fazendo as coisas. E está funcionando, pelo menos sob certos aspectos da economia argentina,
Como eu disse, a repartição dos frutos dessas mudanças é uma repartição sempre complicada, porque existem problemas de desigualdade associados às políticas econômicas neoliberais, sim. A despeito de que falem os liberais e tal, existe sim, existem problemas que estão aí muito bem comprovados numa literatura vasta e bem sólida. Mas ele está fazendo, a Argentina está se recuperando de uma série de problemas da economia, a inflação da Argentina, que era gigantesca, agora está caindo, isso é um fato, ele pegou a inflação explodindo e está diminuindo. Então assim, ele fez uma série de coisas ali que estão funcionando. A aliança dele com os Estados Unidos, que é um tipo de aliança muito vassala, é verdade, também está funcionando. A Argentina recebeu empréstimos aí bilionários do FMI por mediação norte-americana e isso está funcionando. Então assim, ele está tocando o barco dele e a gente não tem que ficar também criticando demais. Ele é um presidente de direita, melhor do que ter a esquerda lá no poder, então é isso que eu acho em resumo. Dito isso, meu ídolo mesmo, assim, se eu posso colocar um nome disso aí, não, este cara é o Bukele. O Bukele, eu considero que o Bukele é um dos maiores líderes mundiais, assim, tranquilamente de qualquer espectro político. Eu acho que o Bukele é o maior líder da América Latina hoje, disparadamente, em relação aos esquerdistas e em relação aos direitistas. Para mim, ele é o melhor. De fato. E eu acho isso porque ele é um cara que pegou um problema muito sério, que é a questão da segurança pública, ele resolveu. Ele pegou um problema, ele resolveu. Havia o problema e não há mais o problema. Ele pegou várias questões econômicas sérias e ele está resolvendo. El Salvador não é apenas um país que está seguro, é um país que está seguro, que está mais forte economicamente, que agora tem um sistema de educação que ele está expandindo, que tem um sistema de saúde altamente digitalizado, que inclusive serviu como inspiração para o capítulo de saúde do Livro Amarelo Definitivo. Então, assim, isso está rolando, entendeu? Isso está rolando e é muito impressionante que ele tenha feito isso num país tão pequeno e eu fico feliz pelos cidadãos salvadorenhos que tem um cara como ele fazendo essas coisas todas. Então ele realmente é um grande líder e a popularidade que ele tem nada mais comprova do que a sua capacidade. Mas voltemos aqui para a questão do PL da... Só porque ele é palestino? Não, pois é uma coincidência, né, velho? É uma coincidência, mas de fato ele tá fazendo um trabalho extraordinário. Sobre o PL da misoginia. Então, tem essa discussão sobre misoginia e eu queria dar alguns pitacos nessa discussão a respeito da misoginia. Falar um pouco minha opinião e até entrar aqui em umas derivações filosóficas e de costume, porque eu acho que cabe, né? Primeiro, uma coisa que a direita olha no Brasil e fala isso com inteligência, o Renan fala e todas as pessoas inteligentes de direita falam. O Brasil é um país que tem problemas do terceiro mundo e problemas do primeiro mundo. Não é que ele tem problemas do terceiro mundo e soluções, não, ele tem problemas do primeiro mundo e problemas do terceiro mundo. E aqui eu me refiro quando eu falo que ele tem problemas do terceiro mundo e problemas do primeiro mundo. Os problemas do terceiro mundo todos nós sabemos. Alta insegurança, a ausência de infraestrutura de saneamento básico, infraestrutura de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, que é uma bosta. Agora o Renan tá passando por isso lá no Pará. Eu tô vendo. Eu vi a estrada que eles tiveram que trilhar no Pará toda esburacada, uma rodovia nacional, da qual depende escoamento de produção. Então o Brasil tem esses problemas, o Brasil tem problemas de corrupção, que, bom, a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for citar os dobramentos do caso Master. O Brasil tem um monte de problemas de terceiro mundo. Esses são problemas que não estão na Suécia, na Suíça, na Alemanha, na França, não é assim. Os países não têm esses problemas no nível que o Brasil possui, beleza? Então nós temos esses problemas. E nós temos também problemas do primeiro mundo. Quais são os problemas do primeiro mundo? No primeiro mundo, por conta de uma linha que tem sido adotada de militância judicial e um esforço que eu considero espúrio e terrível, de forçar a população a abandonar certas categorias morais aí que estão arraigadas nessa população, você tem um dissociamento muito grande entre os valores da elite e os valores da população, do grosso da população. Isso acontece no primeiro mundo em todo que é lugar. E o Brasil é assim. E o Brasil tem uma agenda o woke, ou progressista, muito poderosa. E essa agenda vai sendo tocada por parlamentares ligados a partidos de esquerda, especialmente o PSOL, por ONGs e organismos brasileiros e internacionais que têm influência e que fazem lobby junto aos partidos, inclusive os partidos que não são de esquerda, o Hugo Mota não é de um partido de esquerda, e que fazem um lobby muito poderoso nesse sentido,
por advogados e ativistas judiciais que fazem ativismo judicial e, naturalmente, também por ministros e membros da juristocracia brasileira. O exemplo maior de todos eles é o Luiz Roberto Barroso, sem dúvida era o grande cara, mas como advogado a gente pode citar a Maria Berenice, que é uma grande advogada aí dos direitos progressistas da família, um advogado de família de orientação progressista, então a gente tem isso. E a gente tem a mídia toda que reverbera esse tipo de coisa, que vai ali tentando empurrar o país nessa direção. Entretanto, essa não é a direção majoritária da população brasileira, e a gente percebe que ela não é na medida em que, por exemplo, o movimento evangélico cresceu tanto no Brasil nas últimas décadas. O movimento evangélico cresceu como uma negação de tudo isso. O movimento evangélico nega frontalmente tudo isso, toda essa agenda progressista, toda essa agenda woke. E cresceu demais no Brasil nas últimas décadas e deu e dá um suporte essencial ao bolsonarismo para ele ter colocado como presidente um cara de direita em 2018, com um discurso sobre direitos extremamente chucro, porque o discurso do Bolsonaro era extremamente chucro, não era um discurso minimamente sofisticado, não tinha mediações, era basicamente uma negação de tudo, e ele foi eleito presidente em 2018, quase eleito de novo em 22, e agora está aí o clã com esse péssimo candidato que é o Flávio Bolsonaro, até com chance, ainda que esteja com problemas na sua campanha, com chances de disputar aí o segundo turno e até eventualmente vencer e ser presidente da República. Então, isso mostra uma dissociação entre os valores de uma certa elite que se consubstancia nesses pilares que eu apontei e o resto da população brasileira. Isso não é bom, porque isso irrita todo mundo. Todas as pessoas elas começam a ficar melindradas. Dito isso, como é que sempre se tenta resolver os problemas de costume, os supostos problemas de costume no Brasil? A forma como isso se resolve é sempre através de algum tipo de mordaça. Então, os caras, eles criam alguma mordaça. É algum projeto de lei, é alguma portaria, algum instrumento jurídico que eles vão criando para tentar calar a boca da população e forçar a população a uma certa posição. Qual é o efeito prático disso, em minha opinião, desse projeto da misoginia e de todas as coisas que são parecidas com este projeto da misoginia? O efeito disso é aumentar a raiva e aumentar as razões pelas quais grupos efetivamente misóginos aparecem no país. Porque a misoginia existe mesmo. E eu vou dizer, há mais misoginia hoje, especialmente nas gerações novas, aí na tal da geração Z, do que na minha geração, na geração dos 35 a 45. Há mais misoginia hoje. E há mais misoginia entre os jovens. As pessoas, e também há mais misandria. Você olha, por exemplo, o que adolescentes, meninas e meninos falam sobre o sexo oposto, eles se odeiam. As pessoas se detestam. Detestam. Para algumas meninas jovens, homem é tudo lixo. Elas vivem reclamando de homem. Você chega, você olha no Twitter, você procurar, é só reclamação, 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 reclamação. É só reclamação, elas odeiam os caras. E os meninos também. Existe toda uma linguagem que foi desenvolvida aí nesses fóruns de internet, 4chan, que é uma linguagem extremamente preconceituosa e humilhante para as mulheres. Então a mulher, eu sei dessa linguagem, a mulher é depósito. Olha que linguagem escrota. Perdão, não posso falar palavrão. Mas olha isso. O que é isso? Sabe? E aí ranqueiam as mulheres, e aí tem enfim, toda uma terminologia, o cavaleiro branco, não sei o quê. É uma vasta terminologia, você consegue fazer até um dicionário. Se você resolvesse fazer um dicionário do vocabulário misógino no Brasil, você faz um dicionário ali com algumas dezenas, quando não centenas de termos. Então, na prática, as mulheres odeiam os caras e os caras odeiam as mulheres. Este tipo de projeto não vai eliminar esses grupos não serão eliminados por causa disso. As pessoas vão continuar sendo tão misóginas quanto elas estão. Talvez elas, enfim, entrem aí em outros lugares na internet, se escondam mais, busquem camuflagens, mas isso não vai desaparecer. O problema da misoginia que existe, ele não vai ser vencido por causa de um projeto de lei. Ele simplesmente não será vencido por causa de nenhum projeto de lei. Porque não se trata de algo que você pode combater diretamente com uma lei, mas sim de algo que você deve combater com uma mudança na orientação da cultura. E essa mudança na orientação da cultura ela não vai acontecer. Por que ela não vai acontecer? Porque as pessoas estão cada vez mais irritadas umas com as outras. E essa irritação ela não vai cessar, ela só vai
se aprofundar. Essa é real. Ela só vai se aprofundar. E isso é muito triste, porque afinal de contas, metade do sexo é homem, metade do sexo é mulher. Não tem como você contornar o convívio com o sexo oposto. Nem você contornar os problemas inerentes a você se relacionar com o sexo oposto. Porque assim, a não ser que, bom, se advoga que todo mundo vai ser gay e as pessoas vão ficar encapsuladas em relações homossexuais infinitas, e também se advoga, sei lá, que elas vão ter uma separação rígida entre os sexos, como existe na categoria islâmica do purdá, que a mulher fica para lá, o homem fica para cá. Isso não vai acontecer no Brasil. E nem nas sociedades democráticas ocidentais, que não têm essa natureza, que não são pautadas na Sharia, nem nada nesse sentido. Então, o convívio com o sexo é inevitável. E ele está se tornando um convívio cada vez mais amargo. Muito, muito, muito amargo. E este tipo de projeto só ajuda a isso. Ajuda e reforça esta mesma amargura. Porque mais e mais e mais pessoas sentem que a sua liberdade de expressão está sendo tolhida, que você está sendo calado à força. Aí perguntaram aqui, mas e como resolver o problema? E como fazer para resolver? Sinceramente, eu acho que a primeira coisa para resolver o problema é desmontar a força destes grupos woke e progressistas dentro do lobby do aparato das instituições brasileiras. Essa é a primeira coisa, é desmontar isso aí. Há alguns anos atrás, eu fiz um levantamento, foi um levantamento informal que eu fiz com voluntários do MBL, sobre as instituições feministas que existiam no Brasil. Eu fiz isso aí, Bruno. E nesse levantamento, eu vi, tem até hoje a tabela, mais de 50 grupos feministas atuando no Brasil. E assim, isso não era exaustivo, então devia ter muito mais de 50 grupos feministas. Muitos deles com financiamentos de milhões, vindo das mais variadas fontes que vocês puderem imaginar, tipo a Open Society, a instituições da União Europeia, várias, às vezes assim uma lista quilométrica de tipo 40, 50 organismos internacionais, financiando todo esse leque, essa vasta gama de organizações que trabalhavam em múltiplas coisas e cujo trabalho, é bem verdade, eu não devo dizer que é somente ruim. Não, tinha muita iniciativa ali das feministas que eram iniciativas boas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha iniciativas ali de ajuda a mulheres que foram violentadas. Isso é uma coisa boa. Pô, lógico que é uma coisa boa. Você tinha iniciativas aí, mulheres que têm problemas graves no relacionamento, espancamento e tal, e tá lá suporte. Suporte psicológico, clínicas psicológicas voltadas especialmente para mulheres que sofrem violência e tudo mais. Então, você tem coisas que são virtuosas, que são boas, ao mesmo tempo misturado com ideologia e propaganda e lobby político e com muito financiamento. E a minha questão, sempre diante deste panorama, é perguntar, mas por que a direita não faz o contrário? Por que a direita não faz o contrário? Por que a direita não faz as suas organizações, as suas associações? Existe uma força conservadora no Brasil, que não é a direita, mas é uma força conservadora que faz muita coisa nesse sentido, que são próprios evangélicos, os protestantes. Então, eles têm muitas coisas, eles têm muitas associações de apoio de tudo que é coisa. Isso é bom. Isso dá uma capilaridade, uma força para a posição conservadora quando ela se concretiza socialmente em algo que é benéfico para a sociedade. Mas a direita em si, politicamente, a direita não faz, minha gente. A direita se vale disso aí para ficar gritando. Então, quando o Nicolas fala do projeto, quando a Cris fala do projeto, quando qualquer parlamentar desse do PL fala do projeto, no fim das contas, eles estão aproveitando esse grande holofote para fazer aquilo que a direita mais faz, que é denunciar a esquerda. Olha aí, a esquerda fazendo isso, a esquerda está fazendo isso, porque a esquerda... Não queremos mais denúncia. Todo mundo já sabe o que a esquerda está fazendo. A esquerda vai continuar fazendo, porque é isso aí que a esquerda faz, pelo amor de Deus. Ela vai fazer o que mais? É isso que ela faz. Ela tem a sua convicção, a sua ideologia, ela vai colocar na prática. O ponto não é denunciar o que está sendo feito. É de criar uma força contrária a isso. É estabelecer as nossas associações, os nossos grupos, os nossos clubes, os nossos grupos, inclusive, de amparo às mulheres. Por que não, por exemplo, criar associações de amparo às mulheres que sofrem violência doméstica, mas que não sejam controladas por um comitê de militantes do PSOL? Quer dizer, não dá para fazer isso, você não consegue fazer uma associação de amparo a mulheres que são violentadas ou espancadas
sem que você tenha um comitê de feministas do PSOL? Lógico que dá. Evidente que dá, porque, veja, do ponto de vista da fria análise do problema, o problema existe. Mulheres sofrem violência, ou não. Ou tá tudo tranquilo com as mulheres no Brasil? Porque não me parece que esteja, né? Eu conheço, vou falar uma coisa aqui muito pessoal. Eu conheço, conheço. Vou contar no dedo quantas mulheres que eu conheço que foram abusadas. Abusadas, que eu conheço. Não vou dizer, obviamente, quem. Pelo menos 8. Numa contagem rápida. Dá mais. Que eu conheço pessoalmente. Ou seja, é bastante gente. Bastante gente. Inclusive, uma delas, amiga minha, foi estuprada mesmo. No sentido real da coisa. 2 marginais colocaram uma arma na cabeça dela, levaram ela para um matagal e a estupraram. Isso aconteceu. Não sei se eu posso falar essas palavras aqui, porque cai, não sei o quê. Acho que não. Enfim, mas ocorreu um crime bárbaro, gravíssimo. Ela ficou meses, sabe, até começar a tirar o trauma. Isso assim, só foi mesmo tirar depois de uns 2 anos. Então as coisas acontecem, só que não há impedimento, não existe empecilho em você criar associações conservadoras, controladas por conservadores, controladas por partidos conservadores, que tenham um controle externo, mas ligado, e que façam esse trabalho. Não há dificuldade nenhuma em fazer isso. E as pessoas têm que fazer isso, porque elas têm que tomar o lugar desses grupos, começar a exercer pressão sobre a sociedade de uma forma concreta. Por exemplo, existem algumas causas conservadoras no Brasil que conseguem ter isto. Vou dar um exemplo, é a causa do aborto. O movimento anti-aborto no Brasil, que é levado adiante, tanto pela Igreja Católica quanto pelos protestantes, mas mais ainda pela Igreja Católica, é um movimento bastante organizado. Eles conseguem fazer muitas coisas. Eles têm uma organização ali, a Opus Dei, uma instituição católica, tem uma presença significativa no movimento anti-aborto no Brasil. Então, assim, dá para se organizar e falta à direita e falta aos conservadores organização, mas também falta sensibilidade para perceber as coisas, porque há uma facilidade de você cair no discurso oposto, quer dizer, não tem problema nenhum, a vida das mulheres tá ótima, cala a boca aí, vá cozinhar, fica quieta aí, vá lavar pratos, não tem prato para lavar não. E este tipo de discurso é um discurso antipático. As pessoas não querem esse discurso. E assim, realmente é muito difícil você convencer o voto ou o apoio feminino se a única coisa que você fala em prol das mulheres é alguma coisa que ela tem que ser restringida, ou que ela tem que calar a boca, ou que ela tem que fazer outras coisas. Claro que a mulher não quer isso. Então, fundamentalmente, nós precisamos atuar nestas áreas sensíveis. Obviamente, a pauta de segurança pública, que é a pauta mais importante, isso aí resolve boa parte dos problemas femininos, porque os problemas femininos não é a misoginia, é a violência, essa é a verdade, violência doméstica e extradoméstica, e isso sim se resolve com polícia, se resolve com segurança pública séria, entendeu? E isso resolve o problema de todo mundo, porque o Brasil não é apenas violento para as mulheres, o Brasil é um país violento no geral, para mulheres, para homens, para crianças, para velhos, todo mundo, para gays, para não gays, para trans, para não trans, para hétero, para assim, se existe alguma categoria de população brasileira que não seja objeto de violência, eu não conheço. Para mim, todo mundo está sofrendo muita violência no Brasil. Muita violência. Até os ricos também, né? Porque o rico é assaltado também. O rico sai do seu apartamento ou do seu carro blindado, se ele dá 3 passos para fora dali, ele é assaltado. Então, o rico também não está essa maravilha. Todo mundo está sofrendo. E todo mundo sofre pelas mesmas causas. Então, um projeto universalista e sério que se associa à atuação específica e singular nos problemas reais, isso é a solução. Agora, isso vai acontecer? Eu só tenho esperança que aconteça através do que a gente está fazendo. Fora o que nós estamos fazendo, não vejo isso acontecendo em lugar nenhum.